impacto transformador. Então, a presença do capelão pode ser um agente ali de reconstrução daquele ser humano, de reabilitação. Querendo ou não, o capelão é um agente de esperança, é um agente que leva uma palavra de transformação, uma palavra que vai realmente transformar a vida daquela pessoa, se ela receber a palavra e deixar o Senhor Jesus entrar na sua vida, no seu coração. Você, em qualquer lugar que você vá, você é um agente de milagre, é um agente de fé, e você vai levar, sim, uma palavra de esperança e uma palavra de transformação. Porque a palavra que você ministrar, a palavra que você levar, ela tem poder, ela tem autoridade. Quando você transmitir a palavra de Deus, ela vai entrar no coração da pessoa e ela vai impactar e realizar uma transformação. Por que a formação em capelania é essencial? Você está me perguntando, eu vou te responder aqui. Por que a formação em capelania é essencial? Primeiro, porque ela nos dá conhecimento técnico, e isso aí é algo fundamental para nós realizarmos o nosso trabalho de maneira que, então, a presença do capelão pode ser um agente ali de reconstrução daquele ser humano, de reabilitação. Querendo ou não, o capelão é um agente de esperança, é um agente que leva uma palavra de transformação, uma palavra que vai realmente transformar a vida daquela pessoa, se ela receber a palavra e deixar o Senhor Jesus entrar na sua vida, no seu coração. Você, em qualquer lugar que você vá, você é um agente de milagre, é um agente de fé, e você vai levar, sim, uma palavra de esperança e uma palavra de transformação. Porque a palavra que você ministrar, a palavra que você levar, ela tem poder, ela tem autoridade. Quando você transmitir a palavra de Deus, ela vai entrar no coração da pessoa e ela vai impactar e realizar uma transformação. Por que a formação em capelania é essencial? Você está me perguntando, eu vou te responder aqui. Por que a formação em capelania é essencial? Primeiro, porque ela nos dá conhecimento técnico, e isso aí é algo fundamental para nós realizarmos o nosso trabalho de maneira que nós não vamos ali realizar um trabalho de forma amadora. O trabalho que o capelão vai realizar no hospital, seja no hospital civil, prisional ou militar, é um trabalho que precisa ser técnico, precisa respeitar a legislação, precisa respeitar os direitos humanos das pessoas, precisa respeitar o ser humano, e aí vai ser a partir dessa questão que você, ao se preparar, ou ao ter uma formação, você vai entender questões de bioética, questões da psicologia do ser humano, psicologia do luto, os direitos do paciente, as normas hospitalares. Isso daí é imprescindível na hora que você for atuar. Ora, se você vai querer atuar no hospital sem compreender esse conjunto de informações, você vai ser apenas um leigo lá fazendo a obra, evangelizando, sim, mas quando você recebe o preparo, quando você se prepara de forma realmente a se tornar um capelão preparado, capacitado com todas as prerrogativas legais, inclusive você, ao término do curso, você está devidamente registrado no Conselho da Capelania Federal do Brasil, você vai ter respaldo, porque você, uma vez preparado e agora devidamente respaldado com a sua credencial de capelão em mãos, você vai realizar o trabalho com mais segurança, com mais confiança e com mais credibilidade. Aí também um outro ponto da importância de você ter uma formação em capelania, porque na nossa formação aqui, eu acho que é única no Brasil, que nós falamos sobre escuta ativa. Capelania vai além de pregação. Capelania não é você chegar lá e falar, e a pessoa ser obrigada a ouvir você. Capelania também exige a habilidade de ouvir, de acolher as pessoas, de estar presente naquele ambiente, trabalhando a questão da escuta ativa, de você deixar a pessoa desabafar, deixar a pessoa interagir com você, dizer para você, contar para você as dores dela, um pouco do sofrimento dela. E aí, ao deixar a pessoa desabafar,
deixar a pessoa expor as suas emoções, seus sentimentos, o que pensa sobre a vida, você vai ter mais argumentos, mais mecanismos de entregar para ela, de falar para ela uma mensagem de esperança, de fé, de acordo com a necessidade dela. Então, é importante você se preparar para poder atuar com excelência e conseguir entregar uma melhor assistência para a pessoa que você está assistindo. Então, fica aqui dentro desse contexto, é muito importante. Terceiro ponto aqui, da importância e a gente compreender por que a formação em capelania é essencial, é que a formação em capelania, ela traz para nós uma coisa chamada credibilidade institucional. Então, quando você traz credibilidade institucional, capelães certificados são reconhecidos, eles são respeitados nessas instituições e têm acesso facilitado, têm acesso mais amplo. Por quê? Porque as instituições, os hospitais, compreendem que aquela pessoa foi preparada, ela está preparada para atuar de forma eficaz, de forma a respeitar as normas dos hospitais, a respeitar a legislação e também todo o conjunto de ações ali designadas pelo hospital. Imagina você, vou dar um exemplo aqui bem prático, você, muitas das vezes, contrata pessoas para trabalhar na sua casa, na sua empresa ou no seu negócio. E aí, aquela pessoa diz assim, não, eu sei fazer, um exemplo, dentro da sua casa, eu sei fazer faxina. Aí, de repente, você, depois de algumas horas, você percebe que a faxineira, ou a pessoa que está limpando ali a sua casa, ela está limpando o seu fogão, passando ali bombril no fogão. E aí você, de longe, a pessoa passando bombril ali, está arranhando o fogão, e aí você bate um desespero. E aí você entende, poxa, contratei uma pessoa que não sabe realizar o serviço. E o pior, essa pessoa está usando a ferramenta inadequada para realizar o trabalho. Então, isso diz respeito ao quê? Ao capelão que não tem o devido preparo, que não tem a formação adequada e ela quer realizar o trabalho. Aí o que acontece? Na prática, ela vai realizar o trabalho, só que ela vai usar as ferramentas erradas e, ao invés de ajudar, ela acaba atrapalhando o trabalho e danificando ali o trabalho, causando ali um dano ao trabalho da assistência religiosa, a ponto de muitos hospitais proibirem a entrada de visitadores, de pessoas que até dizem fazer o serviço de capelania, mas não têm a formação. A gente recebe muito aqui no curso, no nosso trabalho de capelania, muitas pessoas dizem assim, mas eu já fazia o trabalho de capelania, mas eu já ia ao hospital. Ora, você realmente visitava o hospital, fazia um trabalho importante, mas você não era um capelão, uma capelã. A partir desse preparo, dessa formação, você vai entender, está entendendo o que é capelania, como é a atuação de um capelão, o procedimento, código de ética, postura, o que pode, o que não pode fazer, legislação. Aí sim você vai começar a atuar com um diferencial extraordinário que vai realmente mudar a sua maneira de ver a capelania, de atuar dentro da capelania e também, quando você chegar no hospital, quando você chegar nos locais de atuação, as pessoas vão olhar para você e vão ver realmente em você um capelão e uma capelã. Então, é fundamental a gente ter isso em mente. Quem precisa de formação em capelania? Quem precisa de formação em capelania? Gente, profissionais de saúde que buscam integrar espiritualidade ao cuidado ali no hospital. Seria interessante os hospitais, os profissionais de saúde realizarem curso de capelania. Então, você que é da área de saúde e quiser realizar o curso de capelania, nós estamos aqui para preparar você dentro da formação em capelania para você ser um profissional da área de saúde, agora habilitado em capelania. Pastores e religiosos que atuam em hospitais e presídios precisam realizar esse curso para que possam conhecer a legislação, conhecer os procedimentos do capelão, saber o que é capelania, entender o que faz o capelão e o que não pode fazer um capelão. Então, é importante a formação de capelania para essas pessoas. Outra pessoa que precisa fazer, missionários que necessitam de acreditação formal, precisam fazer o curso de capelania. Mas eu já sou missionário. Mas eu já tenho uma missão. Ora, você tem um chamado, é diferente de você ter preparação e ter formação. Eu quero chamar a atenção de você para algo importante. Você está preparado para ouvir o que eu vou falar?
Eu vou falar para você agora algo que vai de repente chocar você, mas eu preciso falar para você. Quando Jesus estava aqui na Terra, ele não mandou ninguém fazer a obra de Deus sem o devido preparo. Então, o que Jesus fez? Jesus fez o chamado para os discípulos, Jesus faz o chamado. E a partir do chamado, ele faz o quê? 3 anos de preparação em loco, de forma presencial, de forma que os discípulos estavam aprendendo no dia a dia, no cotidiano, no dia a dia, com o próprio Senhor Jesus. E se você olhar bem o texto bíblico, você tem 2 oportunidades que Jesus, ainda dentro do âmbito do tempo, do momento da preparação, envia os discípulos para uma espécie de estágio de atuação. Lembra no texto bíblico da missão dos 70? É uma forma de que, de estágio, Jesus, durante a preparação, Jesus envia os discípulos na missão dos 70. E aí, eles fazem aquele estágio e voltam do estágio admirados, entusiasmados, porque eles viram realmente que os enfermos eram curados, os endemoniados eram libertos. Jesus, ele no âmbito da sua preparação, ele agora envia para que eles pudessem sentir que, sem a presença física dele, eles poderiam atuar e ter resultados reais da missão que eles estavam ali sendo preparados para cumprir. Então, isso é extraordinário. Então, o Deus que chama, ele espera que você se prepare para realizar a obra. O fato de o Senhor Deus ter colocado no teu coração esse chamado, não quer dizer que você não precisa se preparar. Pelo contrário, quem recebe o chamado precisa ter a humildade de se preparar para atuar à altura do seu chamado. Porque, lembrando, o chamado não é um chamado humano. Não foi o homem que chamou você. Foi Deus, o próprio Deus, que chamou você para viver esse chamado, para cumprir essa missão. Por isso eu estou aqui para preparar você